Imagina uma maratona oficial, sabe, onde um grupo bem específico de competidores é obrigado a correr carregando umas mochilas cheias de chumbo. Nossa, pesadíssimo, literalmente. Exato. Aí, lá pela metade do percurso, os juízes da prova finalmente percebem um absurdo da regra e mandam tirar as mochilas. O jogo agora tá equilibrado. Justo. Resolvido o problema, né? É, mas aí que tá. Surge uma questão super complexa. Aquela galera que foi prejudicada no início, mas que não conseguiu cruzar a linha de chegada por falta de fôlego mesmo, deve receber a medalha só porque a regra lá do começo era injusta? Ah, entendi onde você quer chegar. Como que a gente repara um erro do passado sem comprometer as regras técnicas do presente, né? Perfeito. E é exatamente esse tipo de paradoxo que a gente vai explorar hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas águas densas da jurisprudência. De hoje é pegar aquele material denso das cortes superiores e passar pelo nosso filtro de direito sem juridiquês. Com certeza, eu tô super animada. O nosso foco principal é trazer clareza para a audiência guerreira que estuda para concursos públicos. Sabe, analisando o porquê de cada decisão e não só o resultado seco. Exatamente, porque a banca não quer saber só quem ganhou, ela quer saber o raciocínio por trás. Pois é. E olha, para quem deseja dar um passo além nos estudos e garantir aquela aprovação, vale muito a pena conhecer o trabalho lá na nossa campanha do Apoia.c. Com certeza, tem uns materiais complementares incríveis por lá, né? Demais! O projeto disponibiliza resumos escritos, bem estruturados, destacando as palavras-chave e questões inéditas focadas nos julgados para testar a memorização. E fica também o convite para acompanhar o nosso conteúdo diário no Instagram, no perfil @informativo sem juridiquês. Todos os links estão na descrição do áudio, pessoal. Bom, recados dados. O nosso material base de hoje é o informativo 1214 do STF, que saiu no dia 4 de maio de 2026. O que a gente tem na pauta? É um informativo muito rico porque ele aborda 4 disputas estruturais na nossa sociedade. A pauta não fica presa só no direito administrativo, não. Ah, que ótimo. Variedade é sempre bom. Sim, a gente vai transitar pelas regras de estabilidade em concursos militares, depois pelo drama social do superendividamento no direito do consumidor. Nossa, esse tema do endividamento afeta muita gente. Demais. E depois a gente passa pela limitação de capital estrangeiro no agronegócio e fecha com a regulação imposta ao mercado de veículos. São temas bem multidisciplinares. Excelente. Então, começando por aquela ideia da maratona e das regras injustas que eu falei no início. Isso dialoga diretamente com as decisões recentes sobre as carreiras militares. Exato. Vamos dissecar a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7.490, junto com algumas reclamações que vieram a reboque. E só para a gente nivelar o terreno, uma ADI é aquela ferramenta processual desenhada para confrontar direto as normas, né, sejam leis estaduais ou federais, que estão batendo de frente com a Constituição. Perfeito. E nesse caso específico, o alvo foram as leis estaduais que estabeleciam restrições para o ingresso de mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Aquelas famosas cláusulas de barreira de gênero, né, onde as corporações limitavam a participação feminina a um percentual mínimo, tipo 10% das vagas, não importa a nota que a candidata tirasse. Isso, um absurdo. Mas o STF já tinha pacificado a tese de que qualquer limitação prévia de vagas para mulheres em concurso da segurança pública, sem uma justificativa técnica muito excepcional, viola o princípio da igualdade. Ou seja, a inconstitucionalidade material dessas barreiras já estava dada como certa. Já era ponto pacífico. O grande ponto de inflexão que esse informativo 1214 traz, na verdade, diz respeito à modulação de efeitos. Ah, o famoso a partir de quando isso vale, né? Exatamente. O Supremo precisou definir a partir de que momento no tempo essa inconstitucionalidade ia produzir consequências práticas, e eles cravaram a data de 14 de dezembro de 2023. Certo. E o que acontece na prática com essa data? Ficou estabelecido que todas as nomeações para essas corporações militares feitas até essa data estão integralmente preservadas. Dali para frente, a concorrência tem que ser ampla, sem cota restritiva. Mas espera aí, eu fico observando essa ferramenta da modulação de efeitos e vejo um choque lógico aí. Como assim? É que, pensa bem, se a regra que restringia as mulheres era abertamente inconstitucional, a rigor ela nasceu nula, certo?
Cínio puro do direito sugere isso mesmo. Pois é, a lógica seria anular todos os concursos antigos que usaram essa barreira, tirar quem entrou beneficiado por ela e refazer as listas. Manter essas nomeações feitas até o fim de 2023 parece, sei lá, passar um pano no erro institucional. Eu entendo totalmente seu ponto, mas o direito constitucional frequentemente opera num fio da navalha entre a justiça ideal e a segurança jurídica. É o famoso cobertor curto. Exato. Desfazer nomeações de anos atrás, de concursos já encerrados, não ia gerar justiça, ia gerar um caos sistêmico. Significa exonerar policiais que já terminaram o curso, que estão armados patrulhando as ruas. Olhando por esse lado prático, o custo para o Estado treinar todo mundo do zero ia ser um buraco negro na segurança pública. Com certeza. A modulação de efeitos é a técnica para o STF dizer, tipo, olha, o sistema falhou no passado, mas implodir a administração agora ia causar um estrago muito maior. Faz sentido. E aí a gente entra na questão das reclamações que vieram logo depois, né? A reclamação 77.893, por exemplo. Isso. A reclamação é aquela ação direta no Supremo para garantir que uma decisão anterior deles seja respeitada lá nas instâncias de baixo. E o cenário que se formou foi curioso. Tiveram candidatas que, vendo que a cláusula de barreira caiu, exigiram avançar para as próximas fases ou ter a redação corrigida. Mas o detalhe é que muitas não tinham atingido a nota mínima de corte da prova objetiva. Pois é. A tese delas parecia ser que, como a regra geral do edital estava viciada pelo machismo da cota, o concurso inteiro tinha que ceder para elas entrarem. Como se a injustiça inicial isentasse da nota, né? E o que o STF falou disso? É aqui que o STF traçou uma segunda linha divisória bem clara. A Corte reafirmou que retirar a cláusula garante a isonomia para competir em pé de igualdade, mas não dá isenção técnica. Ou seja, tem que tirar a nota mínima do edital igual todo mundo. O STF negou essas reclamações. Se a candidata pontuou abaixo do corte geral, a eliminação foi por desempenho técnico, não por discriminação de gênero. Voltando para minha metáfora inicial. É tipo, o tribunal mandou tirar a mochila de chumbo para a corrida ser justa, mas o competidor ainda tem a obrigação de completar o trajeto no tempo mínimo. Perfeito. O judiciário nivela o campo de jogo, mas não distribui a medalha de graça. Muito claro. Essa necessidade contínua do direito de traçar linhas pragmáticas de corte para não quebrar o Estado faz muito sentido. Mas, pensando bem, o Estado também precisa agir para evitar o colapso estrutural das pessoas, né? Com certeza. E isso nos leva direto para o nosso segundo bloco. Se no direito administrativo o foco é não quebrar a máquina pública, no direito do consumidor, o desafio hoje é não deixar as famílias quebrarem de forma irreversível. Vamos falar das ADPFs 1005, 1006 e 1097. Bom, a ADPF é a ferramenta que a gente usa no Supremo para proteger os alicerces, os preceitos fundamentais da Constituição, quando não tem outra via mais direta. Entendi. E qual é o debate central dessas ADPFs? O foco aqui são as inovações recentes no Código de Defesa do Consumidor, que vieram para lidar com a epidemia do superendividamento. A lei agora garante ao consumidor de boa-fé, que está asfixiado por dívidas, o direito a um regime especial de repactuação. Para a pessoa conseguir pagar o que deve sem morrer de fome, basicamente. Exato. Sem comprometer o chamado mínimo existencial, que é aquela parcela intocável da renda para alimentação, saúde e moradia básica. Só que aí começou o imbróglio, né? Porque o Congresso aprovou a lei do mínimo existencial, mas faltou coragem para colocar um número na lei. Que valor é esse? Pois é, eles delegaram essa bomba e aí o governo federal publicou um decreto fixando esse limite em R$600. E choveu questionamento, claro. Muita gente perguntando se um decreto do executivo teria o poder de precificar a dignidade humana, assim. Sim, o STF precisou decidir se esse parâmetro imposto de forma administrativa era válido para a lei rodar nos tribunais. E, bom, a decisão validou a constitucionalidade desse decreto. Mas por quê? Não é meio estranho o executivo ditar isso sozinho? A fundamentação foi puramente pragmática. O STF entendeu que, sem um número objetivo, a lei do superendividamento ia ser inútil. Imagina cada juiz de primeira instância inventando um critério da própria cabeça para homologar acordo com o banco.
Ia ser o caos no mercado de crédito. Ia virar uma latísia jurídica. Só que o tribunal botou um freio nisso. O valor não pode ficar congelado para sempre. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, vai ter que fazer revisões anuais desse valor com base em estudos econômicos. Bom, e aí a gente chega na parte que deu mais polêmica. O decreto não só fixou R$ 600, mas excluiu o crédito consignado do cálculo do mínimo existencial. Nossa, isso deu muito pano para manga. É como tentar calcular se um balde consegue segurar água para a família inteira na semana, mas fechando os olhos para um buraco gigante no fundo do balde, que já drena 30% do volume assim que a torneira abre. O consignado já mostra esse salário na fonte. Excelente analogia. É bem por aí. A mecânica do consignado garante que o banco receba primeiro. Por isso os bancos brigaram tanto para manter ele fora da regra de superendividamento. Claro, o risco deles beira zero, mas o que o STF decidiu sobre isso? O STF declarou essa exclusão inconstitucional. Eles disseram que desconsiderar o consignado cria uma realidade contábil fictícia. Totalmente fictícia. Hoje em dia as famílias usam o consignado para pagar conta de luz, o supermercado, sobrevivência básica. Exato, não é para investir na bolsa. Se o juiz ignora o desconto em folha, o plano de repactuação já nasce estrangulando o devedor. Isso esvazia todo o propósito do Código de Defesa do Consumidor. Bom, eu entendo perfeitamente a necessidade de botar o consignado na conta para ter um retrato real da vida da pessoa. Mas vem cá, eu volto a questionar aqueles R$ 600. Lá vem, pode falar. O STF corrige distorções graves como essa do consignado. Mas qualquer pessoa que vai ao supermercado sabe que R$ 600 está muito descolado do custo real de sobrevivência. É muito abaixo do salário mínimo. Se o STF tem o poder de dizer o que é inconstitucional, por que eles mesmos não aumentaram esse valor para algo mais digno? É uma ótima pergunta e ela bate no centro da doutrina da deferência institucional. O STF reconhece que R$ 600 é pouco. Eles sabem disso. Então por que não canetaram um valor maior? Porque os ministros entendem que o judiciário não tem legitimidade democrática para ser planejador macroeconômico. Eles não têm as ferramentas para medir o impacto em cascata de subir esse piso abruptamente. O famoso impacto sistêmico. Isso. Se eles sobem o valor numa canetada, as instituições financeiras iam recalcular o risco na hora, ia restringir a oferta de crédito e subir a taxa de juros para todo mundo. E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? As pessoas mais vulneráveis iam perder acesso ao crédito formal. Exatamente. Por isso o STF opta por não inventar um número mágico. Eles empurram a responsabilidade para quem é de direito, o executivo e os órgãos técnicos. O tribunal corrige o erro de percurso, que foi esconder o consignado, mas não assume o volante da economia. É uma visão bem abrangente sobre o balanço dos poderes. O judiciário atua de forma micro para impedir essas bizarrices contábeis, mas recua no limite macroeconômico. Mas olha, se o Supremo é cauteloso para não bagunçar o crédito interno, ele é bem intervencionista quando o assunto é proteger a nossa estrutura física contra a gente de fora. Opa, agora você tocou num ponto sensível. Vamos para o terceiro segmento. Sim, vamos falar de capital estrangeiro e terras rurais. Estamos lidando com a ADPF 342 e a ação civil originária, a ACO 2463. O alvo central aqui é a Lei 5.709, sancionada lá atrás em 1971. Nossa, época da ditadura ainda. Sim, e a controvérsia principal era ver se ela passou pelo filtro de recepção da Constituição de 88. Se o conteúdo dela é compatível com o nosso regime democrático atual. E o STF declarou que essa lei de 71 foi plenamente recepcionada, né? Continua valendo tudo. Integralmente, a vigência constitucional dela é inquestionável para o STF. O que me chama muita atenção nessa lei agrária não é só proibir empresa estrangeira de comprar terra. O funil é muito implacável com empresas aqui de dentro. Como assim? Explica para quem está ouvindo. Tipo, pensa na mecânica da lei. Uma empresa é aberta aqui. Tem CNPJ ativo, sede no Brasil, paga todos os impostos, mas se a maior parte do capital social, ou seja, de quem manda no dinheiro, for de estrangeiro, a lei trata essa empresa brasileira como estrangeira na hora de comprar terra rural. Sim, equipara totalmente. Olhando pelas lentes de 2026,
Num mundo hiperglobalizado, tratar o investimento externo com esse nível de desconfiança não seria um retrocesso? Tipo, o artigo 170 da Constituição não defende a livre iniciativa e o livre mercado? Olha, esse embate dividiu muitas opiniões, mas o STF resolveu esse aparente paradoxo aplicando a técnica de ponderação de interesses. Certo, cruzando princípios, então. Isso, a Corte ressaltou que a gente não pode ler a Constituição a partir de um artigo isolado. O artigo 170 protege a livre iniciativa, sim, mas não é absoluto. Tem que conviver com outras regras do jogo. Exato. Tem que se submeter aos fundamentos do artigo 3º, que fala do desenvolvimento nacional equilibrado, da soberania, segurança alimentar e proteção dos biomas. É a ideia de que um pedaço de terra no Brasil não é a mesma coisa que uma fábrica de capinha de celular, né? Perfeita analogia. A terra é um bem finito. Tem implicações de fronteira, riqueza hídrica, é muito poder local envolvido. E isso deu um atrito real lá em São Paulo, porque a Corregedoria de Justiça do Estado tinha liberado os cartórios de cobrarem essas exigências para empresas com capital externo forte. Pois é, eles emitiram um parecer tentando dizer que a Lei de 71 tinha caducado com a globalização. Queriam atrair negócios rápidos para o Estado. E o STF mandou anular isso. Anulou e de forma bem contundente. O Supremo disse que legislar sobre controle de terras férteis por interesses transnacionais é competência privativa da União. Não dá para cada estado criar sua regra para vender pedaço do país. Imagina. Permitir que grandes corporações internacionais concentrem terras gigantescas aqui criaria um desequilíbrio perigoso. As decisões sobre nossos recursos naturais iam ser tomadas por concílios de administração na Europa, na Ásia, e não pelas nossas necessidades. É um mecanismo de defesa, não xenofobia. Curioso como a gente precisou de uma regra antiga para evitar o monopólio moderno. E falando em regras das antigas regulando o mercado, vamos para o nosso último tema. Outra relíquia da década de 70, mas no mercado de consumo urbano. Vamos lá. Estamos falando da Lei 6.729, de 79, a famosa Lei Ferrari. A DPF 1106 avaliou isso. E para quem acha que Lei Ferrari tem a ver com marca de carro de luxo italiano, calma lá. É só o sobrenome do deputado Renato Ferrari que criou o projeto. Pois é, um detalhe bem curioso. Mas o escrutínio sobre essa lei foi pesado. Ela regula toda a dinâmica e os contratos de concessão comercial entre as grandes montadoras de veículos e as concessionárias locais. É a briga do pequeno contra o gigante. De um lado, multinacionais com um poder econômico avassalador. Do outro, os lojistas locais, que dependem da marca para sobreviver. A lei veio para equilibrar essa simetria. E o STF atestou que esse modelo protecionista é plenamente compatível com a Constituição atual. A lei impede práticas abusivas, dita limites nas áreas de venda e garante que a gente tenha oficina e peça original espalhada pelo país. A concessionária atua como um escudo ali no meio. Só que é uma lei bem engessada, viu? Ela proíbe vender carro zero fora da rede autorizada e cria regras bem severas para a montadora não rescindir contratos sem motivo. E quem contestou a norma alegou que isso viola a livre concorrência hoje em dia. E de novo a gente cai no choque de realidade temporal. Em 79 você ia no pátio, falava com o vendedor e escolhia a cor do Fusca. Saudades dessa simplicidade. Mas hoje as marcas querem vender direto para o consumidor, pelo celular, tem marca de carro elétrico que nem quer ter loja física. Quando o STF chancelou uma lei tão rígida da época da máquina de escrever para o mercado de 2026, não engessa a inovação tecnológica. Esse argumento é fortíssimo nas rodadas de negócios. Mas do ponto de vista constitucional, caímos na velha contenção judicial. O STF disse com todas as letras que obsolescência não é sinônimo de inconstitucionalidade. Mas não é inconstitucional. É exatamente isso. A Lei de 79 atende à Constituição porque evita monopólio das fábricas. Se o mercado de carros elétricos quer menos burocracia, vai ter que chorar para o Congresso Nacional mudar a lei. O Supremo não pode extinguir uma proteção legal só por conveniência tecnológica. Que tese maravilhosa para anotar. Obsoleto não significa necessariamente inconstitucional. O judiciário varre as violações, mas não vai refazer o seu modelo de negócio. Perfeito. E para a gente solidificar tudo que vimos no informativo 1214, vamos a um resumo bem rápido.
Vamos lá. Primeiro, a modulação militar blinda nomeações até 14 de dezembro de 2023, mas exige a nota mínima no edital para quem ainda quer entrar. A tal da isenção da mochila de chumbo, mas com fôlego para correr. Isso. Segundo, fixar teto para o mínimo existencial por decreto vale desde que o consignado não seja escondido debaixo do tapete. Terceiro, terras rurais. A regra restritiva de 71 vale para blindar o controle do nosso patrimônio contra capitais majoritariamente estrangeiros, priorizando a soberania. E, por fim, a Lei Ferrari. A nossa relíquia automobilística. Ela continua firme e forte para proteger os pequenos revendedores das gigantes montadoras. Se quiser mudar, que mudem a lei no parlamento. Sensacional. Isso me leva a uma reflexão final que o pessoal que acompanha a gente pode levar para o travesseiro. Opa, adoro essas provocações, manda. A gente viu o STF lidando com a lei agrária de 71 e uma de carros de 79, agora na era da inteligência artificial. O direito tem seu próprio fuso horário. Pois é. O direito exige estabilidade, ele é reativo. Parece operar sempre com certo atraso em relação à sociedade. A grande questão é: até que ponto essas grossas âncoras forjadas lá no passado vão continuar orientando a nossa velocidade? Nossa, muito profundo isso. Pensa bem, são essas âncoras analógicas que impedem o trem do progresso de descarrilhar e atropelar os mais fracos, ou elas mesmas se convertem na mordaça que imobiliza o nosso desenvolvimento coletivo. É uma tensão constante nas varas, nos tribunais e na organização do Estado. Sem dúvida. E refletir sobre as causas reais dessas decisões, sobre esse peso do passado no presente, é o que difere o estudante que é surpreendido pela banca daquele que domina o assunto. Com certeza absoluta. Bom, quero deixar um sincero agradecimento a quem investiu e valorizou parte do seu tempo para expandir os horizontes com a gente hoje. Eu que agradeço, foi uma discussão excelente. E, lembrando mais uma vez, vão lá no apoia.se conferir os nossos resumos com palavras-chave e as questões inéditas. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no @informativos sem juridiquês. Todos os links estão aqui na descrição. Foco total, pessoal. Desejamos estudos extremamente produtivos, uma jornada incrível e aguardamos todos no nosso próximo mergulho profundo. Até mais!